Salve Clube do Dividendo Inteligente, começando mais um episódio aqui no canal. E hoje a gente vai falar sobre a ENBR3, ou Energias Brasil, empresa muito sólida do setor elétrico que se enquadra perfeitamente em relação ao jeito Barsi de investir, que sempre busca primeiro setores perenes, resilientes com o tempo, boas empresas, empresas sólidas, que mostraram também serem resilientes com o tempo, que estão a bons preços e pagam bons dividendos. Então a gente vai falar hoje sobre Energias Brasil e começando sempre aqui no painel do AGF+, para ver como ela se enquadra aqui em relação ao dividendo projetado e também em relação ao ranqueamento dela com outras oportunidades no mercado. A primeira coisa que a gente vê é que a Energias Brasil está aqui em apenas 15º lugar e a gente tem então aqui o critério sendo usado, o critério do dividendo. Então a gente tem aqui o 15º lugar pela Energias Brasil, com um dividendo aí projetado de 6,4%. Se a gente analisar friamente o método do Luiz Barsi, ele diz que a gente deve comprar boas empresas, empresas sólidas que estão em bons setores e estão a bons preços que pagam bons dividendos. Se a gente olhar esses critérios que eu acabei de falar, a Energias Brasil se enquadra perfeitamente em todos eles. Só que o que está acontecendo no mercado agora é que a Bolsa de Valores está extremamente descontada. O mercado está oferecendo diversas oportunidades, não só no setor elétrico, mas também como no setor bancário, como no setor de saneamento. A gente vê aqui diversas empresas que, por esse critério, em relação ao dividendo projetado, e aqui só tem empresas selecionadas que se enquadram do jeito Barsi de investir, a gente tem então que a Energias Brasil está em apenas 15º lugar. Porém, a gente não pode esquecer que por que ela está em 15º lugar? Existe alguma projeção, alguma perspectiva desse dividendo aumentar? E também, vamos analisar friamente, nós estamos falando aqui, vocês vão ver de quase 7% de dividendo, vocês já vão entender porque quase 7% de dividendo, aqui 6,40 eu até considero uma projeção de certa forma conservadora e vocês vão entender porque vamos analisar os múltiplos. Mas lembrando que ela está em 15º lugar, porque o único critério aqui é em relação ao dividendo projetado, mas a Energias Brasil, a gente sabe que é uma empresa muito sólida, então pode apresentar uma boa oportunidade se a gente fizer uma análise também em outros fatores, que é o que a gente vai ver agora. Então vamos lá, vamos dar uma olhada agora em relação à Energias Brasil, a gente vai falar de alguns múltiplos, a gente vai falar de alguns indicadores fundamentalistas e dar uma analisada em relação ao NBR3, então Energias Brasil. Então a gente tem hoje Energias Brasil por volta de R$ 21, e vocês notam que nos últimos 5 anos, se a gente pegar aqui, a gente está realmente aqui com as cotações aqui praticamente em all-time high, ou seja, praticamente nas alturas. É incrível como o mercado realmente ele não deixa a Energias Brasil corrigir, ele não deixa a Energias Brasil descontar. Aqui na pandemia a gente realmente teve uma chance de ouro aqui de conseguir pegar essa empresa tão sólida a menos de R$ 13, mas realmente o mercado ele não deixa essa empresa cair. E a gente vai entender um pouco mais porquê do que se trata então, como estão os múltiplos da Energias Brasil. A gente tem aqui então um dividendo médio, se a gente olhar o dividendo histórico, de em torno de 4,8%, em torno de 5%. Só que vocês veem que algumas vezes ela paga muito mais e algumas vezes muito menos. Então, chega a pagar 11%, mas no outro ano paga 1%, no outro ano 9%, no outro ano menos de 1%. Então, é uma empresa sempre que foi muito 8 ou 80 aqui no quesito dividendo, mas vocês vão entender por que que isso deve melhorar e deve se estabilizar, porque eles mudaram algumas políticas de dividendo que a gente vai falar mais sobre nesse vídeo. Mas então a gente tem uma média aqui de 5%, o que realmente não é tão atrativo, porque é abaixo dos 6%. Então vamos analisar posteriormente nesse vídeo essa política de dividendo para ver se realmente as perspectivas em relação a esse critério podem melhorar. Em relação ao PL, a gente tem aqui um PL médio de quase 10, então a Energias Brasil realmente é uma empresa que o mercado não deixa cair. A gente tem aí um preço, né, sobre o lucro, que é o chamado PL, de quase 10, e atualmente a gente está em 5,99. Então, se a gente olhar para esse critério, pode ser um momento interessante, porque se a gente tem uma média aí de 9,64, ou seja, quase 10, e atualmente está em torno de 6, então a gente tem um desconto de quase 40% da média do PL histórico do PL atual, o que pode então representar um momento interessante. Se você olhar aqui na história,
Poucas vezes a Energias do Brasil esteve aqui com o PL se aproximando. Esteve aqui em 2021, 2015 e 2014 somente. O resto estavam acima desses valores. Então, pelo PL aqui, pode ser sim um bom momento, uma boa oportunidade. Se a gente olhar o P sobre VP, a gente vê que a gente está bem na média aqui. A gente tem, então, preço sobre o valor patrimonial médio de 1,14, atualmente está em 1,12, então próxima média. O ideal é sempre a gente conseguir pegar uma empresa sólida, uma empresa em setor perene, uma empresa que paga bons dividendos, abaixo da média do PL e do preço sobre valor patrimonial. Porém, essa empresa aqui, a NBR3, é uma empresa muito sólida que realmente o mercado não deixa descansar, não deixa corrigir. Mas vamos continuar falando então, porque o P sobre VP está ali na média, então, na média, de certa forma, um pouquíssimo descantado na média, de certa forma pode ser interessante se a gente olhar outros critérios. Outra coisa que a gente vê aqui é receitas crescendo nos últimos 5 anos, então aqui em torno de 7,7% na média, e também os lucros em torno de 10% nos últimos 5 anos, então isso é muito positivo. Então, descendo agora, vamos para a parte de proventos, para ver qual é a frequência que a NBR3 paga em relação aos seus proventos. Vocês vão ver que ela costuma pagar aqui em janeiro, costuma pagar aqui em abril, em 2020 só pagou em março, em 2019 pagou em dezembro, em abril. Então, não é uma empresa que tem certa frequência, isso é negativo, porque o que a gente quer ver aqui é uma maior frequência em relação à quantidade de meses com a empresa pagando. E outra coisa negativa também que eu vejo é em relação à demora da Energias Brasil da Datacom para a data de pagamento. Vocês vão ver aqui que no último anúncio de dividendo, no dia 4 de janeiro, o pagamento é somente até o final do ano. É óbvio que ela pode pagar antes, mas eles te dão aí praticamente um ano para pagar. No último, a gente teve aqui anunciando 9 de abril, pagando 23 de junho, ou seja, demorou 2 meses. Não é nem da distribuição de dividendo mais frequente, nem a data de pagamento próximo da Datacom. A gente quer sempre um pagamento frequente de dividendo e também a data de pagamento perto da Datacom, porque a gente quer que sempre a gente esteja recebendo mais proventos, porque a gente já utiliza esse provento que caiu na nossa conta para pegar boas empresas que estão a bons preços, que pagam bons dividendos, obviamente, em setores perenes, setores que se mostraram resilientes, como é o caso aqui do setor elétrico. Porém, aqui em relação a analisar aqui esse critério de frequência de dividendo e da proximidade da Datacom com data de pagamento, eu considero bem negativo aqui em relação à NBR3. Se a gente vê o payout aqui histórico, a gente está com um payout em torno de 33, que é ali na média. Se você for notar aqui no início, pagava mais em relação ao payout. Payout, para quem não sabe, é a porcentagem do lucro que a empresa distribui em dividendos. E agora a gente está ali na média, né, em torno de 30%. Vamos ver depois o que a GFMAT está projetando em relação ao payout. Mas antes eu quero mostrar aqui para vocês em relação aos lucros, que vocês vão ver que se trata de uma empresa que historicamente sempre deu lucros. Por isso também o mercado não deixa a Energias do Brasil cair, não deixa a Energias do Brasil corrigir e principalmente também a expectativa muito grande em relação a Energias do Brasil, a NBR3, para os próximos anos, mas vocês vão ver aqui que frequentemente, aqui se a gente pegar desde 2011, a gente tem aí um aumento ano a ano praticamente nos lucros e não foi diferente aqui no último exercício mostrado aqui no gráfico. Agora vamos em relação à nova política de dividendo, porque tem uma coisa bem interessante aqui. A nova política de dividendo diz que o dividendo mínimo a ser pago aos acionistas é de pelo menos R$ 1. Isso na cotação atual já daria aí praticamente 5% de dividendo. Então, isso aqui é muito positivo. E outra coisa, um payout superior a 50% do lucro líquido ajustado. Então lembrem que o payout estava em torno de 30%, então pode ser que a gente sim veja aí um payout superior a 50%, com um dividendo mínimo de R$ 1. Então realmente isso aqui é muito positivo. Essa nova política de dividendo aqui é muito positiva para os acionistas e principalmente na ausência de novos investimentos atrativos, a EDP se compromete a pagar dividendos extraordinários. Então assim, também uma ótima notícia, caso não seja feito nenhum investimento, caso eles não enxerguem nenhum investimento atrativo, eles podem distribuir então dividendos extraordinários. Então realmente também uma notícia muito boa para quem visa dividendo. E também o programa de recompra, que já foi feito aí no último ano, a empresa recomprou aí
quase 26 milhões de ações, 25,6 milhões de ações. Então isso aqui também é um valor muito significativo, porque quando a empresa recompra suas ações, significa que o dividendo distribuído ele vai para menos ações, então proporcionalmente você recebe mais dividendo. Então a gente já tem aqui um possível novo programa de recompra aberto em 25 de outubro, que também é mais um programa de recompra, então muito positivo também. Esse programa de recompra, muito positivo, dividendo no mínimo de pelo menos R$ 1, muito positivo, payout superior a 50% e também muito positivo para quem visa dividendo aqui, a possibilidade de dividendos extraordinários. Então eu considero a nova política de dividendo para quem gosta de dividendo realmente muito interessante, e é por isso que eu digo que não leve a ferro e fogo aqui somente as projeções, analise aqui o todo da empresa. E vocês vão analisar então que aqui o AGF+, ele projeta um payout máximo de 50%, então com 1,35 de dividendo, o que daria então para a gente um preço teto de R$ 22,54, e atualmente a gente está ali quase a 1,46 abaixo então do valor do preço teto, o que representa uma margem de segurança aí de somente 7%. Então não é das melhores margens de segurança, ou seja, o preço teto pro preço de mercado ele está próximo, mas mais uma vez é porque a gente está falando de Energias do Brasil, de NBR3, uma empresa aí muito sólida, uma empresa aí, um setor perene, que o mercado ele está projetando realmente bons anos a vir para a Energias do Brasil. Então realmente o mercado não dá trégua, não deixa a Energias do Brasil corrigir. Mas a gente analisou aqui que com essa nova política de dividendo aqui e com, então, esse preço teto de 22,54, a gente está falando aqui de um preço teto para 6% de dividendo. Só que, de repente, se você conseguir pegar Energias do Brasil abaixo de R$ 20, R$ 19, realmente já pode começar a ficar interessante. Então agora você tem todas as informações para tirar suas próprias conclusões e fazer seus próprios estudos. Lembrando que aqui nada é garantia, nós apenas analisamos a empresa e damos a nossa opinião, o que nós estamos fazendo aqui no canal. E para fechar, a conclusão desse vídeo que nós adotamos aqui no canal é que sim, Energias do Brasil é uma empresa muito sólida, uma empresa que a gente sempre está de olho, mas infelizmente, por enquanto, nós não enxergamos que está num valor adequado mediante as outras oportunidades no mercado, porque existem oportunidades melhores. É muito isso que esse painel mostra. Porém, esse programa aqui, em relação à política de dividendo, pode ser que seja muito atrativo sim e melhore bastante a política de dividendo da empresa, que, como a gente analisou aqui também, não tem das melhores frequências nem da Datacom para a data de pagamento. Então, eu vou mostrar aqui para vocês mais uma vez aqui. Então, estamos aqui em relação à Datacom para a data de pagamento, realmente demora um pouco a pagar e também não tem certa frequência no dividendo. Então, mediante a isso, a não ter frequência de dividendo, né, que a gente chama de dividendo inteligente, o dinheiro do dividendo, ele vai demorar para entrar na sua conta. E mediante a oportunidades no mercado, realmente a gente enxerga aqui no canal que existem oportunidades melhores. Porém, não deixa de ser uma empresa sólida, uma empresa do setor perene, que nós vamos estar de olho caso surja alguma oportunidade e Energias do Brasil venha a corrigir, obviamente, se o valor dela, se os fundamentos dela não se alterarem. Então, se esse vídeo contribuiu de uma forma para você, deixe seu like, ative a notificação, para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E é isso, comenta aqui nos comentários qual empresa você quer que a gente analise aqui no canal. Salve, salve, Clube do Dividendo Inteligente.